Olá, pessoa encantada, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína Santos, essa é a Biblioteca da Bruxa Apimentada. Vem comigo. Abismos insondáveis. Primeiro, loja. Não gosto dessas coisas esotéricas. Livros de autoajuda, tarô, incensos, búzios e o diabo a quatro. No entanto, nunca fui de negar serviço. A minha contratante informou o endereço e me chamou para acertar os detalhes dessa investigação. Um cheiro de erva doce recendia na saleta abarrotada de bugigangas. Algumas valiam R$ 1,99, outras absurdamente caro. Uma mulher estava atrás do balcão lendo um livro. Ao escutar minha aproximação, levantou a cabeça e perguntou: Pois não? Procuro por Juliana Souza. É você? Quem procura? Fui contratado para um serviço. Resolvi dizer logo o meu nome ou ficaríamos naquele joguinho estúpido de perguntas sem respostas. Sou Rafael Malinowski. Você costuma dizer seu nome assim tão fácil, investigador? Apenas para que me encontrar. O telefone não mudou muito sua voz. Na segunda pergunta que me fez, tive certeza que você é Juliana. Então não precisou deduzir, apenas tem um bom ouvido. Já fui músico. Não dei muita importância para aquela provocação. Vamos ao negócio, rapaz. Juliana virou em minha direção um notebook que estava na bancada para que eu pudesse ver a tela. As dezenas de pulseiras que ela usava tilintavam num barulhinho irritante. Não era uma mulher bonita. Para piorar, cosméticos empapavam seu rosto tentando esconder as inúmeras rugas. Estávamos a sós na loja. Ela levantou e foi até a porta, em seguida chaveou. Você tem bom ouvido. É necessário que tenha também memória fotográfica, para não ser enganado. Depois que observar com atenção, vou deletar a imagem. Tratava-se de uma fotografia em preto e branco, baixa definição. Não pude identificar de qual ano ou década. Podia ser até mesmo do final do século XIX. Havia um objeto dentro, de uma caixa de vidro, uma joia pendurada junto a uma corrente. Viu o suficiente? Ela perguntou com impaciência. Sim, é um berloque. Um pingente é um olho rodeado por tentáculo, pelo que pude compreender da imagem. A corrente talvez seja de prata. Pensei que tipo de valor tinha aquilo. Como obra de arte, não parecia valer muito, mas quem sabe para um charlatão vender em sua loja de quinquilharias, talvez rendesse algum trocado. O olho é feito de uma pedra especial, o restante um metal raro. Você é capaz de reconhecer quando encontrá-lo? Sem dúvida. Como foi que sumiu? Eu nunca cheguei a tocar na peça. Comprei pela internet. Quando recebi o pacote pelo correio, em vez do colar, havia somente uma pedra sem valor enrolada em um papel para dar peso. Nada mais. Provavelmente o vendedor a enganou. É comum. Um advogado resolveria a questão melhor que eu. O colar veio dos Estados Unidos, por navio. Trata-se de uma peça de grande valor. Suspeito que a tenham roubado. Muita gente gostaria de colocar as mãos nessa encomenda. Sua voz ficou aguda, demonstrando indignação. Melhor seria entrar em contato com o correio e fazer a queixa dizendo que violaram o pacote. Inútil, seria perda de tempo. Tenho algumas ideias de quem pode ser o ladrãozinho. No entanto, não posso recuperar o objeto sozinha. Preciso de alguém para me ajudar. Qual o seu preço? Conforme conversamos por telefone, cobro por dia. Meus honorários, gasolina e, se for necessário sair da cidade, estadia. Se houver risco, qualquer coisa que coloque minha integridade física em jogo é o dobro. Que absurdo! É pegar ou largar. Posso contratar outro. Por essas bandas, você encontrará apenas detetives de Araque, acostumados a fotografar beijos de amantes. Sou o melhor. Pago quando você me entregar o colar. Só inicio a busca com 3 dias de pagamento adiantado. Mercenário. A mulher voltou até ao balcão e começou a preencher um cheque. Dinheiro vivo, eu disse. Não abusa. Continuou a preencher o cheque. Eu aceitei colocando na carteira. Combinei que você se encontraria com um dos meus contatos hoje à noite neste bar. Ela me entregou um papel com 3 endereços e 3 nomes escritos.
Um dos endereços reconheci de imediato. Tratava-se de um inferninho na Avenida dos Farrapos. Um puteiro? Quem é Brandão? Um estivador. Ele trabalha no cais do porto. Conhece muita gente e ouve muitas histórias. Disse-me que tinha algo para me contar. Você vai encontrá-lo no meu lugar. Uma mulher de família como eu não frequenta esse tipo de ambiente chulo. E o segundo nome? É de uma cliente. Uma artista plástica em decadência. Faz alguns dias que ela parou de vir aqui. Toda semana comprava livros e incensos. Tinha um interesse cada vez maior pela história dos antigos. Antigos? Você se refere aos gregos e romanos? Não importa para você, apenas a investigue. Se não tiver informação, melhor com Brandão. Não duvido que a pintora possa ter algum envolvimento com esse furto. E antes que pergunte, o terceiro nome é do meu concorrente. Um sujeito novo e ávido por me desbancar. Ele acha que pode ser melhor que eu. Agora vá. Sua hora é cara demais. Para que perca tempo por aqui. A mulher começou a me empurrar para fora da loja. Antes que eu saísse, me fez um alerta. Lembre-se bem, caso te descubram durante a investigação, não cite o meu nome. Se fizer isso, prometo que cortarei sua língua. Eu sorri, mas ela manteve-se séria, uma carranca de meter medo. Ainda tive tempo de perguntar. Como reconhecerei o Brandão? Ele é negro e tem uma tatuagem de perna longa no braço. 2. O bordel. O segurança não me revistou. Eu conheci o Arthurzinho há algum tempo, para saber qualquer coisa que acontecia naquele rendezvous. Bastava lhe entregar um charuto cubano como pagamento. Entrei. Naquela noite não tinham muitos clientes e poucas garotas circulavam entre as mesas. Era uma terça-feira. Uma ruiva só de calcinha branca executava movimentos graciosos no pole dance. Encostei-me no balcão e pedi uma vodka sem gelo para o barman. Observei o local, procurando por alguém que pudesse ser o Brandão. Um homem negro, bem vestido, conversava com uma garota. Era magro e com pouca chance de ser um estivador. Mais lembrava um advogado, barba feita, alinhado e com uma pasta de couro aos pés de sua cadeira. Tomei a vodka em um só gole. A primeira dose precisava descer rápido. Querendo companhia, Tigrão? Uma morena de voz aveludada se aproximou, falando em meu ouvido. A música mecânica estava alta. Agora estou em serviço, meu bem. Respondi. Talvez mais tarde. Dei um tapinha na bunda da piranha. Você não sabe que está perdendo. Saiu rebolando em busca de outro pato. Deve ter sido enquanto conversava com a morena que chegou o outro negro e pediu uma cerveja no balcão. O sujeito, porrada, cheio de anabolizante, tinha tal tatuagem no braço esquerdo. Para quebrar o gelo, perguntei. Você costumava ver o Pernalonga? Se liga, velhinho. Eu gosto de mulher, disse o Brandão emborcando a cerveja. Calma, cara. Foi a maga patológica que me mandou. Parece que você tem algo importante para nos dizer. Acho a bruxa mais parecida com a Madame Mim. Brandão sorriu. Serviu mais um pouco de cerveja no copo. Ela me perguntou se eu não sabia de algum furto no cais. Me informou que tinha sido roubada uma de suas mercadorias, um amuleto esquisito, com tentáculos de polvo esculpidos em torno de um olho de pedra. Não sou nenhum doutor, mas fui pesquisar minhas fontes. Sabendo por uns brothers meus que arrebentaram o cadeado de um container semana passada. Só tinha coisas dos States, mas disseram que não sumiu nada. Tudo estava em ordem. A bandidagem deve ter fugido antes de conseguir assaltar os importados. Pedi mais uma vodka. Percebi que a porta do inferninho fora aberta, trazendo uma iluminação da rua para o ambiente interno. Entraram 3 sujeitos. Vestiam capes de Popeye, como se estivessem prontos para o carnaval. Camisetas brancas e calças jeans. Eles nos encararam e foram sentar numa mesa oposta ao local onde estávamos. Dá um bisu naquela laia, velhinho. Esses malucos estão na minha cola. Já vi eles antes lá no cais. E hoje, no final da tarde, no mercado público. Pode ser coincidência. Não quis admitir, mas achei que ele tinha razão. Tanto pelo modo como nos encaravam,
como pelo fato de Brandão já ter os vistos outras vezes durante o dia. Bom, acho que já vou indo. Tomei a outra dose de vodka que o barman alcançara. A propósito, a informação que você tinha pouco me ajudou. Por que não contou isso por telefone para a madame? Por telefone ela não me paga. Da próxima vez, convida a maga para ir no shopping, beber café de gente fina. Ela vai aceitar. Tirei uns trocados do bolso para pagar minha bebida. Não vendo informações por um café, velhinho. Prefiro que ela me pague um programa. Até onde sei, essa casa é dela. Demorei para assimilar aquela informação. Minha cliente podia ser até uma charlatã, leitora de tarô, búzios e o raio que o parta, mas não tinha jeito de cafetina. Você está enganado, minha resposta convicta. Até mais, tenho outros compromissos. Despedi-me. O que é que há, velhinho? Não vá tão rápido. Ele me segurou pelo cotovelo. Pode deixar uma grana aqui na minha mão. Toda informação tem seu preço. Gostaria de ter dado uma carraspana naquele cara, mas seu tamanho me impediu. Então não perdi a compostura. Abri a carteira e deixei uma nota de 100 para ele. O sujeito abriu um sorriso. Eu colocaria na conta da maga, aquele prejuízo. Deixei o estabelecimento. Havia estacionado meu Chevrolet anos 90 numa quadra adjacente. Quando achei que mais nada poderia acontecer naquela noite, alguns metros depois de dobrar a esquina, escuto passos rápidos vindo atrás de mim. A rua em que deixara o carro era bem menos iluminada que a do bordel. Peguei a chave e olhei para trás. 2 popais me seguiam. Um deles chamou. Pera aí, meu chapa. Queremos trocar um lero contigo. É na paz. Os 2 se aproximaram de forma ameaçadora. Tô sem tempo. Continuei rapidamente na direção do carro. Um deles me pegou pelo ombro, obrigando-me a encará-los. Qual é o seu negócio com o estibador? Não amola, empurrei o sujeito. Ainda tinha esperança de chegar até o veículo e dá-lo fora. Mas ele não me perdoou pela atitude. Levei um rabo de arraia que me acertou o tornozelo. Desequilibrei-me, cheguei a tocar o chão com a mão esquerda, o que evitou minha queda. Em seguida, consegui me recompor, ficando de pé com a guarda levantada. Deixa de ser arisco, mano, o outro falou e logo emendou um soco de direita tentando me acertar o rosto. Defendi com a esquerda e arremeti com vigor a outra mão na direção do queixo do marinheiro. Pude escutar os dentes se batendo um contra os outros. Brigar com 2 não é nada fácil. Enquanto eu acertava o segundo, o primeiro logo em seguida enviava-me um soco na têmpora. Cambaleei. Consegui evitar um novo golpe. Percebi que logo estaria perdendo aquele jogo. Revidei, mas não encaixei o soco. O segundo Popeye, quando se recuperou da minha pancada, deu-me uma voadora no peito. Fui para a lona. Quando percebi, um deles estava agachado, me segurando pela gola da camisa. Abre o bico. O que foi que o estivador falou? O sujeito fedia peixe morto. Solta ele, escutei o outro dizer. Os porcos estão na área. Quando o papai se virou para averiguar o que o companheiro dizia, pude ver algo que me deixou de olhos arregalados. Em seu pescoço havia 3 aberturas horizontais. Podia apostar que se tratavam de verdadeiras guelras. Elas se mexiam de maneira constante e compassada. Atribuí aquela visão às doses de vodka que eu tinha bebido. O sujeito soltou minha camisa. Eles se mandaram dali antes que os 2 brigadianos me vissem estirado no chão. Levantei-me espanando a sujeira que ficava na minha roupa após a queda na calçada. Os guardas perguntaram o que havia acontecido. Eu simplesmente disse que bebera demais. Quando eles se afastaram, entrei no carro e fui para casa. Precisava aproveitar o que restava da madrugada para dormir. Quando amanhecesse, eu deveria estar de pé para continuar minha empreitada. Ateliê. Estacionei quase em frente à casa da artista plástica. Todas as janelas que pude enxergar estavam fechadas. Permaneci algumas horas no carro, apenas observando se a mulher daria as caras ou se receberia alguma visita. Nada. Foi no final da tarde que decidi tocar a campainha. Toquei muitas vezes de maneira insistente, até que a porta foi aberta por uma mulher de meia idade. Seus cabelos eram curtos, pele bem branca, mão delicada e suja de tintas coloridas. Olhos castanhos, sem dúvida, vivenciando algum tipo de torpor, boca carnuda e seios pequenos, escondidos por um camisão preto que ia até os joelhos, de uma perna magra.
Os pés estavam descalços e encardidos. O que você quer? Ela me perguntou, depois de me encarar durante alguns segundos. Quero ver os seus quadros, ouvi dizer que são muito bons. Tenho interesse em comprar. Volte outro dia, hoje não posso atendê-lo. Ela foi fechando a porta. Espere, eu não deixei que ela completasse a ação. Fiquei no vão entre a porta e o mar. Você é surdo? Cai fora, disse sem muita força na voz, parecia dopada. Tive tempo de olhar para dentro da casa e ver pintado na parede o pingento que eu procurava. O olho envolto por tentáculos que me encaravam numa míriade de cores vivas. Não moro em Porto Alegre, argumentei. Nem terei oportunidade de voltar. Sua obra é magnífica. Eu colocaria sua parede pintada em um museu, se me permitisse. Apontei para a figura bizarra. Por um momento ela não disse nada. Era como se estivesse lembrando de alguma coisa, procurando pelas palavras adequadas. Sabe que levaram a parede da casa do Goya para o Museu do Prado? Aquela pergunta significava que eu conseguira a atenção dela. Claro que sei, menti com descaramento. Deixe-me avaliar o seu trabalho. Ela abriu a porta, permitindo que eu entrasse. Os olhos da mulher não pareciam vivenciar a realidade à nossa volta. Depois que entrei, ela fechou a porta. Ficamos no escuro. Sugeri que acendesse a luz. Ela disse que não, pois preferia o breu. Como poderia admirar seu trabalho? Perguntei. Pude perceber que as outras paredes também estavam pintadas. Você precisa disso. Ela foi até uma mesinha de canto, no qual repousava o pote de tintas. Coloque debaixo da língua. Entregou-me um pedaço pequeno de papel colorido. O que é? Faço o que eu digo. Fiz como ela disse. Entendi naquele mesmo momento que era uma droga. Possivelmente algo silérgico. Obter a confiança dela me ajudaria. Agora aproveite. Dizendo isso, ela colocou outro pedaço debaixo da própria língua. Depois sentou-se em cima de uma almofada e ficou admirando a pintura com o olho guarnecido por tentáculos. Resolvi olhar mais de perto as outras pinturas. Talvez fosse o efeito da coisa que eu ingerira, não sei dizer, mas o fato é que comecei a enxergar bem melhor, mesmo no escuro daquele ateliê. Era complicado compreender com exatidão algumas das figuras que a artista pretendera desenhar nas paredes. Identifiquei facilmente peixes, moluscos e lagostas estranhas, mas havia naquela fauna coisas que eu não saberia descrever, coisas com proporções exageradas e disformes, estrelas e galáxias, olhos famintos e intimidadores, formas geométricas, difíceis de serem assimiladas pela compreensão do cérebro comum como o meu. Afinal, o que significa tudo isso? Perguntei depois de algum tempo, sem saber quantos minutos havia passado. Tentei mostrar um pouco do que vejo nos meus sonhos. São abismos, abismos cósmicos e oceânicos, abismos insondáveis, de profundidade infinita e misteriosa. Abrigam criaturas que nossa vã filosofia não consegue explicar ou suportar. Alguns humanos têm o privilégio de conhecer a ponta desses icebergs, mas o preço que pagamos é muito alto. A sanidade começa a nos abandonar. A titânica imensidão é opressora. Compreende? Ela se calou, apenas olhava em meus olhos, como se aguardando algum tipo de resposta que eu era incapaz de fornecer. Sentei-me em outra almofada, ao lado dela. Continuei olhando aqueles olhos vítreos encharcados de LSD. Depois dei um beijo prolongado na boca doce da pintora. Ela não me afastou. Pelo contrário, aceitou meu arroubo. Sem me despedir, fui embora apenas no dia seguinte. Minha cabeça estava inchada e dava a impressão de pesar muito mais que o normal. Antes de sair, fiz uma breve busca na casa para ver se encontrava o colar roubado. Mas não havia nada de relevante para que pudesse me ajudar. Decidi-me encaminhar para o próximo passo da investigação: espionar o empresário rival da minha cliente. Oi, pessoa encantada! Gostaram do começo do vídeo? Essa bruxinha. Bem que eu queria ser tão bonitinha quanto ela, né, gente? Então, esse é um pedacinho de um conto
que está no livro dos 13. A intenção hoje era trazer um livro da Nora Roberts, né? Mas eu também queria ler um livro novo. Bem, a proposta do canal já é essa, né? É trazer um autor novo, de um assunto novo. Eu tenho trazido vários autores novos aqui que ninguém fala, porque eu leio muita coisa que ninguém lê, né? Eu não tenho costume, não tenho hábito de ler livros que todo mundo lê. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Rainha Vermelha, a série Rainha Vermelha. Eu não comecei a ler, eu não me interessei muito, apesar de ser uma série de fantasia tal. Eu não sei, o que eu ouvi dela não sei, não chamou minha atenção. Vou ler? Não sei. Nunca vou ler? Não posso dizer isso. Pode ser que daqui a algum tempo eu queira voltar para esse tipo de fantasia. O correto, dentro da minha programação anual, eu deveria já estar lendo a nova série da Cassandra Clare, que inclusive já está no meu Kindle, já está ali, eu já tenho ele em e-book para começar a ler, e também não comecei, porque eu estou revisitando. O Trono de Vidro, cada vez que eu trago o Trono de Vidro para vocês, eu acabo relendo o livro, e o Trono de Vidro são livros, agora a gente está já eram livros, eles começaram com livros compridos, né? Já eram livros que passavam das 300 páginas. E agora, quando a gente está do meio para o final, já se encaminhando para o. A gente já está no 5º livro dele, então a gente está se encaminhando para o final da série, da saga. E os livros ficam maiores, ficam com 600 páginas. Eu ainda nem cheguei no livro que foi dividido em 2, então é mais de 1000 páginas. E assim, mesmo que eu já tenha lido mais de uma vez, eu gosto ainda de ir lá. E como eu falei, eu voltei para reler com um olhar mais crítico, né? Então, me toma tempo. E eu sempre estou lendo a Nora Roberts. Eu acabei de reler a trilogia que eu comentei com ele sobre ele com vocês. E o certo hoje seria eu fazer mais um da série Mortal, porque já faz um tempinho que eu não faço da série Mortal. Mas eu estava lendo esses livros novos de autores nacionais. Então eu li o Porém Bruxa, fiquei muito animada com Porém Bruxa, já tem vídeo dele no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. Tem também o do Caminho do Louco, né? Que é A Guerra dos Tarôs. E também que é do Mandarino, né? Também vou deixar aqui nos cards. E aí eu comecei a ler, porque assim, cada final de livro do Kindle tem ali umas sugestões. E eu tinha dito que eu tenho que voltar um pouquinho pro tema do terror, do horror, porque é um tema que, apesar de eu gostar, eu não leio muito, né? O meu contato com terror, horror, se baseia muito no Stephen King. E eu queria ler alguma coisa que não fosse Stephen King. Eu tenho que vir aqui fazer uma resenha sobre Uma Guerra de Luz e Sombras, que é da Ed Van Feel. Mas como ele é um livro maior também, ele é mais comprido, ele é grossinho, tem lá umas boas 500 páginas, eu preciso revisitar aquele mundo. Eu ia deixar para fazer isso, se não fosse o canal, eu ia deixar para fazer isso quando ela lançasse A Senhora dos Salões de Mármore, que é o segundo. Mas nós não temos previsão ainda de quando ela vai fazer isso. E por conta do canal, da proposta do canal, que é apresentar escritores novos, justamente eu vou ter que dar uma revisitada nele
Não vou dar spoilers, mas para poder contar o contexto da história, né? Porque é muito boa. O livro é muito bom. Eu gostei muito do livro e eu tenho queridinhos naquele livro, né? E para eu me infiltrar novamente dentro do tema terror, do tema horror, brasileiro principalmente, né, dos autores brasileiros, eu tinha que conhecer algumas outras coisas. Eu tenho uma dificuldade muito grande com zumbis, né, porque dentro das criaturas de terror, zumbi não é o meu preferido. Eu já falei isso para vocês. E a gente tem um autor nacional de um livro de zumbi, de uma trilogia, muito bom. Não está por aqui, porque esse é o livro que eu dei pro meu marido, né? Os dois livros, acabei nem dando o terceiro para ele ainda. Mas eu li o primeiro, não li o segundo, mas li o primeiro. Para até me infiltrar, tentar, né? Me infiltrar nesse mundo dos zumbis. É que eu não gosto muito de zumbis mesmo. E ler sobre zumbi é sair da minha zona de conforto. Eu consigo até assistir alguns filmes de zumbi, mas tem que ser aquele zumbi que não é o tradicional, sabe? Ou o que eles estão fazendo, por exemplo, agora, nessa leva de que todo mundo faz filme de zumbi. Então, eu gostei do Meu Namorado é um Zumbi, que é uma comédia. É terrir, não é terror, né? E é uma comédia romântica. Zumbi pra mim ainda é da Madrugada dos Mortos, que eu acho que é o melhor filme de zumbi que tem. Depois disso, eu não gostei muito mais de zumbi. Tem o Resident Evil, mas Resident Evil eu assisti por causa do jogo, né? Então, assim, até porque eu tenho um carinho muito grande pela Jill Valentine. Eu tenho um carinho muito grande pela história, assim, a história, pelo contexto do jogo Resident Evil. Então eu acabei assistindo os filmes Resident Evil. E eu gosto muito da Mila Jovovich, né? Eu gosto muito dessa atriz. Eu acho que ela é uma atriz que ela é coringa, ela consegue fazer várias coisas, né? E eu gosto dela, eu gostei dela no filme. Mas enfim. E é isso, né? Então, zumbi é uma coisa que ainda eu tenho uma certa dificuldade. E a minha proposta é, até o final do ano, já ter pelo menos entrado nesse mundo e conhecido e conseguido, né, terminar uma leitura de zumbi e vir conversar com vocês sobre essa leitura, sobre a minha experiência com zumbi. Porque, gente, desculpa, realmente o tempo aqui tá muito sol, assim, um sol escaldante, aí cai uma chuva torrencial, aí sai sol de novo e o nariz é uma coisa meio complicada, né? Ou deve ser nariz de vídeo, né? Começa a gravar o vídeo, ele começa a coçar. Vocês podem perceber que a maioria dos vídeos eu tô coçando o nariz. Mas tá até meio vermelhinho hoje, é a rinite querendo aparecer no vídeo também, né? Então, aí, dentro desse contexto de livros que eu não consigo, que eu não tenho afinidade, não vou falar afinidade, porque não dá para você saber se você tem afinidade ou não com um tema se você não lê aquele tema. Por exemplo, poesia. Já gostei muito de poesia, mas eu tinha 15, 16, até os 20 anos. Gente, eu li Lusíadas, né? E assim, eu adorei ler Lusíadas. E foi numa época que a gente tinha aula de literatura e era mais didático, não era para você pegar as estrofes e classificar as estrofes. E eu gostei de ler Lusíadas naquela época, né? Gostei bastante. Mas hoje
eu já não consigo mais, né? Hoje é como se eu parasse para ler uma poesia e um poema, né? E eu me sinto meio burra, porque eu não consigo, parece que eu não entendo mais, eu não consigo entender. Ou eu me acostumei muito com livro no formato normal, de história mesmo, e enredo, e começo, meio e fim, e sei lá. Às vezes deve ser isso, né? Quando você muda a sua forma de ler, talvez aconteça isso. Então, voltando pro tema. Então, terror era uma coisa que eu estava com dificuldade de voltar a ler. E assim, depois do Rick Nobre com as Irmãs de Sangue, eu percebi que tinha muito livro de terror com contos, né? Com contos. Então não precisava ser um livro inteiro, né? Com uma história inteira, ou uma trilogia, ou uma coisa muito grande, né? Podia ser contos. Contos são curtos, contos eles entregam o prometido, que é fazer você se inteirar daquele momento e, se for o caso, sentir medo ou não, mas te trazer a ambientação do terror, né, dentro daquele momento curtinho, sem você ficar preso em toda uma história enorme, com um enredo grande demais. E os contos também tem outra coisa muito legal, porque os contos eles fazem o quê? Eles te entregam de forma muito rápida e sucinta o assunto, o enredo e o desfecho dele. E você não precisa ler numa sequência. Você pode ler um hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã. E nesse meio tempo, nesse intervalo, você intercalar com uma outra leitura, ler uma outra coisa, porque você não está perdido naquilo ali. Então, geralmente é 15, 20 minutinhos, você já leu aquele conto e ele cumpriu o prometido e tudo bem. Então, hoje, o que eu quero apresentar para você é esse livro aqui, que, deixa eu ver se um lugar que ele fica melhor. Eu vou colocar, tá, gente? Aqui no canto vai estar a capa desse livro. O livro se chama 13, né? E o escritor é o Duda Falcão. Então, ele te apresenta 13 contos de terror, de horror. 13 contos de horror. E aqui tem contos de Cthulhu, né? Da linhagem do Cthulhu. Aqui tem sobre lobisomem, tem sobre vampiro, tem sobre Abismos Insondáveis, que foi esse que eu comecei no cantinho a ler, a dar uma palhinha para vocês de narrativa com a bruxinha. Ele faz parte da antologia Ascensão do Cthulhu. Tem a história de Edgar e o Resgate de Lenora, que a gente volta lá para os gregos antigos, que tinham o templo de Palas Atena. Tem Almas Roubadas, que já o título do conto já é bem sugestivo, né? Tem A Senhora do Fosso, que são. Eles têm os clássicos elementos do terror, do horror ali. Auspícios do Corvo, que você volta lá para o Velho Oeste. Então ele é muito diversificado, vamos colocar assim. Ele abrangiu bem assim as temáticas, né? Ele conseguiu abranger bem a temática ali das narrativas dos elementos clássicos do horror e terror. E eu gostei muito da forma que ele escreve,
né? O Duda Falcão, eu gostei bastante. O livro todo, ele tem em torno de 175 páginas, então ele não é um livro comprido pra caramba, né? Ele tá na Amazon Prime, tem no Kindle Unlimited para vocês. Fora esse dos 13, ele tem outros, ele tem Sombrios, Comboio dos Espectros, ele tem um Multiverso Pulp, então ele tem mais coisas, né, para te apresentar, se apresentou mais coisas, mais desses escritores, né, desse escritor de modo geral, tem muito mais para apresentar. A editora, deixa eu voltar aqui, porque eu tô com ele na tela do tô com ele muito na tela do tablet, né? Vocês sabem que eu não faço roteiro, né? Então, a editora é a VEC, né? O Duda Falcão, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de que ele é do Sul. O livro está classificado como Contos Brasileiros, tá? Porto Alegre. A VEC é Argonautas, o livro é de 2015, a primeira edição dele. Então, como vocês podem perceber, gente, eu não estou trazendo novidade, né? Eu sou muito desligada, tirando algumas autoras e autores, eu sou muito desligada em relação a lançamentos, né? Então, tirando a Nora Roberts da série Mortal, e que eu acompanho mais os lançamentos dela anuais, e a Lucinda Hilly, que eu também gosto, e alguns outros autores que eu tenho, que eu leio com mais frequência, que eu acompanho os lançamentos anuais, a grande maioria dos outros gêneros eu não acompanho o lançamento, então eu sou meio perdida. O livro lançou lá em 2015, eu tô lendo agora. E eu acho, né, eu creio que como eu tem mais pessoas. E como, mais uma vez, né, este canal, ele vai na contramão da maioria dos canais de livros, porque eu não estou falando de lançamento, eu não estou falando de Colin Hoover, eu não estou falando de autores que todo mundo fala. O comprometimento do canal é trazer à luz de pessoas que são como eu, que querem descobrir outros autores que não esses que estão aí nos 10 mais, nos 20 mais, que todo mundo está falando, porque tem muita coisa boa. E, mais uma vez, eu quero, a proposta deste canal, é descobrir autores nacionais. A gente tem muito autor bom, muito escritor bom nacional, muita coisa boa, e a gente fica vendido para os estrangeiros, para a literatura estrangeira, sendo que dentro do Brasil tem muita coisa boa, tem muito cara que vale a pena ler, né? Eu já falei disso algumas vezes, eu volto a bater nessa tecla. Tem lá o Eduardo Soffer, eu acho que é o nome dele, que lançou a Batalha do Apocalipse. Eu adorei aquele livro, e os outros que vieram depois. O André Bianco, que também tem livros de vampiros maravilhosos. A trilogia O Bento é muito bom, né? Ou trilogia O Bento, ou Noite Maldita, enfim. Mas são 4 livros, são os 3 primeiros: O Bento, A Bruxa Teresa e o Cantar, se eu não me engano, e Crônicas da Noite Maldita. E eu adorei. E ele tem outros livros também muito bons, que é o Senhor da Chuva, que também, de novo, volta a temática vampiro, demônio, anjo, que são coisas que eu gosto de ler, tá? E dentro do cenário brasileiro, né? Então ele fala de interior de São Paulo, ele fala de lugares que a gente conhece, que a gente consegue se situar.
Isso é muito bom. A ambientação ser de um lugar que você consegue se ver ali porque você conhece o lugar. Se não de ter estado em loco naquele local, mas é porque é brasileiro e assim, todo mundo já ouviu falar de Manaus, todo mundo já ouviu falar do Acre, todo mundo já ouviu falar de São Paulo, todo mundo já ouviu falar do Sul, né? Seja qualquer cidade do Sul. Então, isso é muito importante. E eu acho que é muito importante nós brasileiros, estimularmos o mercado literário do Brasil, né? A gente tem que deixar de lado essa síndrome de vira-lata de achar que bom é o que vem de fora, né? A gente tem muita coisa boa aqui e estão aí os clássicos antigos para provar, né? Então, assim, em vez de. Não estou falando que você não deva ler literatura estrangeira, mas eu acho que dentro do Brasil tem muita coisa boa para você é, é, só mirar na literatura estrangeira. É, não é porque eu falo que dentro do Brasil tem muitos escritores bons que eu vou deixar de ler Laura Roberts. Eu gosto dela. Eu gosto da forma que ela escreve. Eu não vou deixar de ler Cassandra Clare, por exemplo, porque tem outras autoras, escritoras brasileiras. Mas eu não vou deixar de ler os autores nacionais achando que os autores nacionais não são tão bons quanto os estrangeiros, né? O recado é esse. Então, vai ficar aqui ou aqui a capa do livro com o nome, mas mais uma vez eu vou deixar falar o nome. O nome do livro é 13, o autor, né, o escritor é Duda Falcão, a editora é a VEC, tem no Kindle Unlimited, tem para você pegar emprestado pelo Prime Reading, para quem tem assinatura Prime, tá? Você tem como pegar e ler emprestado pelo Kindle. Ele é classificado como contos brasileiros e ele tem 13 contos de terror / horror, ok? É bom. Tem um pedacinho aí, tem uma préviazinha aí lá com a bruxinha narrando para vocês. Desculpe o tipo de narrativa, eu não tenho muita experiência em narrar, talvez eu consiga fazer isso melhor, né? A intenção sempre é melhorar, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje é isso. Semana que vem, na terça-feira que vem, eu venho com a Nora Roberts com a série Imortal. O livro vai ser Eternidade Imortal, seguindo a cronologia dos livros. Eu vou. Tá enorme o vídeo já, quase 40. De novo, eu não tô conseguindo fazer vídeo mais curto, gente, eu falo demais. Aí vamos algumas respostas agora, tá bom? Vamos lá. Eu tenho que responder para Carol. A Carol, eu respondi nos comentários, mas eu vou responder no vídeo também, porque eu acho que é importante, né? Então, Carol, os livros da série Mortal, da Nora Roberts, eu acho que a beleza dele é justamente essa, você não precisar ler ele na sequência, né? Mas é muito bom se você puder voltar lá no começo e ler na sequência, porque você vai acompanhar dessa forma, né? Você voltando ali na sequência desde o começo, você vai conseguir acompanhar a evolução do romance, né? Da Eve e do Rourke, e a evolução da Eve como pessoa, da Eve delas como pessoa, né? De como ela saiu para uma pessoa solitária, com apenas uma amiga. Oh, gente, eu com batom na mão. Com uma amiga, uma única amiga, e ela evoluiu. Eu não sei em qual livro você está, mas ela evoluiu até onde você leu, né? Que já tem uma rede de pessoas que fazem parte da vida dela, né? Então, eu acho que é muito legal você acompanhar. Eu me divirto muito com as reações da Eve acerca de tudo, principalmente com as reações dela com a Pia Bode, né? Pia Bode, né?
com a Adélia. Eu acho muito bom mesmo, as interações dela com a Adélia. Né? Porque a Maeve é aquele jeito mesmo, todo espalhafatoso, todo cheio de brilho, todo quer aparecer, aquela coisa. A Maeve é um. A Mavis é ela não é um alívio cômico. A Mavis, ela é um meteoro, né? Porque ela é toda exuberante, ela é uma estrela, né? De quinta grandeza. Mas, então, você já espera que a Mavis cause esse tipo de glamour, vamos dizer assim. Mas a Délia, as interações da Délia com a Eve, a relação que elas criam e que sustenta e que vai evoluindo é muito bom. Né? E o outro que eu quero responder é pro Dave. Se eu tiver falando errado, você me desculpe. Eu fiquei muito contente que você gostou da minha resenha do Rick Nobre sobre Mães de Sangue, que você parou para ler a amostra e que você se interessou em comprar o livro. Muito contente mesmo. Esse é o objetivo do canal. É apresentar para você um escritor que ele não tem a visibilidade de um Stephen King, não tem a visibilidade de um Joe Hill, que é o filho do Stephen King, e que não tem a visibilidade de qualquer outro escritor, mas que escreve tão bem quanto, né? E mais uma vez, a ambientação nacional, né? A ambientação brasileira, que você consegue se achar. Fiquei muito contente, assim, eu fico muito, eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar sentimentos, mas eu fico muito feliz quando eu vejo os comentários de vocês e eu me emociono mesmo quando eu vejo o comentário de vocês, que vocês ficaram aí 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos vendo esse vídeo e ouvindo eu falar, que foram lá procurar o livro e gostaram do livro e que eu fiz esse trabalho. Sabe, que eu consegui atingir vocês dessa forma. Eu fico muito contente. E para mim não importa se é para uma ou para 100 mil pessoas. O meu objetivo está sendo cumprido. O que o meu canal se propõe e está entregando. Essa é a minha satisfação, tá? Então, mais uma vez, gente, de novo, curtam, compartilhem esse vídeo, compartilhem com seus amigos. Se vocês sabem de pessoas que que gostam do tipo de conteúdo que eu estou entregando para vocês, compartilhem com essas pessoas, para a gente aumentar a nossa rede de amigos, que a gente possa discutir, que a gente possa ter inscritos o suficiente para que eu faça uma live e tenha interação, que aí a gente vai poder conversar melhor, vocês vão poder ter voz, né? E é isso, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Beijos de luz, fui!